Shalom, 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 povo de Deus, a graça e a paz a todos. Queridos, é uma grande honra estar com todos vocês hoje aqui, para mais esse momento, mais uma live poderosa, para mais um momento incrível na presença do Senhor. E hoje nós apelidamos, colocamos um tema para essa live de hoje, que é o tema, a live da aliança. E o motivo de ser a live da aliança é porque hoje nós vamos ter Santa Ceia do Senhor. A ceia também é uma aliança, e hoje vamos falar de muitas alianças. É uma grande honra estar com vocês. Eu quero saber aqui quem é as nossas ovelhas, porque como hoje é uma live de Santa Ceia, eu espero que todas as ovelhas que nós ganhamos durante o mês de fevereiro, eu acredito que mais de 40 ovelhas, eu espero que essas 40 ovelhas estejam conosco nessa aula de hoje, estejam conosco aqui nessa ceia, nessa live de hoje. Eu espero realmente que vocês estejam, Então você que é nossa ovelha, já digita aí, eu sou ovelha, eu sou ovelhinha, digita, eu quero saber quem é você. Você é uma preciosa ovelha. E você que não é minha ovelha, mas tem nos acompanhado nas nossas lives, eu gostaria que você colocasse aí, escreve aí embaixo, digita de qual a cidade e qual estado que você está nos assistindo. Eu honro a sua vida, eu sou grato a Deus pela tua vida por estar aqui. Hoje é uma Santa Ceia online, Hoje estamos aqui também com o Jota. Shalom, boa noite. O Jota está conosco, hoje ele vai nos ajudar aqui nesse momento da Santa Ceia. Está o meu filho filmando, está minha esposa ali, hoje ela está no som, tomando conta. Ela falou, amor, eu não preciso aparecer hoje não, eu nem me maquiei, nem me arrumei, às vezes na correria não dá. Ela falou, não tem problema, então você vai ficar hoje tomando conta da aparelhagem aqui da transmissão, Então, gente, olha só, ô meu filho, não perde a câmera não, deixa para você se arrumar depois, tá? Então, gente, olha só, hoje é uma Santa Ceia, é uma live da aliança, live da Santa Ceia, é um momento incrível que Deus colocou em nosso coração. Eu sou terminantemente a favor de congregar, de estar na igreja ali congregando. É por isso que na ceia eu não podia fazer a ceia sozinho, por isso que eu disse, Jota, estava ali trabalhando, falou, vamos lá, vai fazer a ceia conosco hoje, porque tem que haver essa comunhão. A palavra de Deus, ela diz, o amor é de Deus, a graça é de Jesus, mas a comunhão é do Espírito Santo. Então precisa ter essa comunhão. E vamos falar sobre essas coisas hoje, tá? Eu quero saber aqui quem está aqui, já perguntei quem é as nossas ovelhas que está hoje aqui. Já perguntei quem é que da onde você está nos assistindo, mas eu quero saber aqui quem está acompanhando, quem acompanhou no mês passado a campanha das lives da quebra de maldição, o propósito das lives da quebra de maldição. Quem de vocês participou? Digita aqui embaixo, eu quero saber quem é você. Apóstolo, eu participei de tantas. Digita aí quem é você e quantas você assistiu, de quantas você participou. Tem gente que participou de 3, tem gente que participou de uma, tem gente que participou de todas. E você que participou de todas, eu tenho certeza que Deus vai abençoar você de uma forma extraordinária. Sabe por quê? Porque você não fez as coisas pela metade. Você sabia que um dos princípios que as pessoas tendem a perder as coisas de Deus é porque elas fazem as coisas pela metade? E Deus, Jesus não morreu pela metade, ele morreu pela metade? Nunca. Ele morreu por completo, ele se entregou por completo. Jesus se entregou por completo, ele não se entregou só a metade. Eu vou lá, não, ele por completo. Então, quando Deus um dia ele chegou e falou para o povo, vocês vão dar a volta ao redor da cidade, vocês vão dar 7 voltas, e no último dia, na hora que eu der o sinal, vocês tocam, gritam, faz zoada, para as muralhas cair, então eu vou interferir. O povo foi lá, primeiro dia, segundo dia, hoje eu não vou não. Por quê? Porque hoje vai ter BBB. Não vou não, que hoje tem paredão, vão tirar a mulher lá, doida lá, do coisa lá. Não, hoje é o outro que a gente vai voltar para tirar paredão. Aí eles não foram dar as voltas. Quando chegou no último dia, o povo acha que engana quem? Deus? Deus olhou e falou assim,
Vocês acham que vocês me enganam? Eu mandei dar 7 voltas, vocês não derem, então vocês vão ter que dar 7 voltas no dia só. E eles tiveram que correr lá, eu fiquei imaginando, chegou no final e já estava com a língua arrastando no chão de tão cansado. Mas tiveram que cumprir. Então fique sabendo de uma coisa, você que assistiu todos, estava ali, firme e forte em todos, tenho certeza que Deus vai te abençoar, só pelo fato de você ser uma pessoa que cumpre aquilo que você se propõe a fazer. E hoje é difícil a gente ver as pessoas fazendo realmente sim, quando o assunto é as coisas de Deus. O pessoal começa a fazer, depois abandona. Tá bom? Gente, olha só, nós estamos montamos aqui como se fosse uma estrutura de televisão para poder transmitir essa live para você. Olha que coisa incrível. Aqui eu perguntei para você quem assistiu as lives, porque nós durante todo o mês de fevereiro, as lives que nós lançamos, quantas pessoas foram abençoadas? Quantas pessoas foram abençoadas? Teve gente que não recebeu o óleo em casa e falou assim, não recebi o óleo, mas Deus já agiu na minha vida. A gente está recebendo testemunho todo santo dia. E eu preparei aqui uns testemunhos para você ouvir aqui de pessoas que fizeram a campanha, cumpriram seus votos, mas teve gente que não fez a campanha, teve gente que fez e não cumpriu o voto, mas teve gente que somente assistiu e também foi abençoado do mesmo jeito. Você vê. Então é muito testemunho acontecendo. Então, enquanto eu preparo aqui as coisas para você ouvir esse áudio de testemunho, eu quero pedir que você faça o seguinte, porque hoje é ceia. Então você que é nossa ovelha, você que aceitou Jesus na nossa live, você que se reconciliou com Jesus na nossa live, ou você que é de outra igreja, pastor, eu sou de outra igreja, mas eu posso participar da ceia com vocês? Para mim você é da igreja de Cristo. Lá não vai ter loteamento igreja X, loteamento igreja Y, lá no céu vai ser todo mundo junto e misturado. Todos somos irmãos em Cristo. Então, você vai lá e pega o pão, pega o vinho, já deixa preparado aí, porque hoje nós vamos falar muitas coisas, tá? Olha só. Eu vou te mostrar aqui um testemunho de uma pessoa que ela recebeu, na verdade ela recebeu 2 graças nessa campanha da quebra de maldição. 2. Foi 2 graças assim, incrível, que eu separei aqui para você ver. O tanto de pessoas que foram abençoadas, o tanto de pessoas que receberam curas. Vou mudar aqui esse fundo. Tanto de pessoas que receberam curas, que receberam milagres em suas vidas. Foi incrível. Mas essa moça aqui, ela mandou um testemunho, ela recebeu 2. Teve uma das lives que eu falei especificamente para curas e milagres. E nessa live da quebra de maldição voltado para cura física, eu trouxe exemplos de mulheres que queriam engravidar e não conseguiam, porque sofriam de problema no útero, no ovário policístico, endometriose, um monte de enfermidade. E naquele dia eu falei que Deus estaria curando pessoas. Eu trouxe exemplos até inclusive do dia que eu fui ministrar num lugar, e que no meio da palavra as mulheres se levantavam no meio do culto e corriam para o banheiro, porque elas estavam expelindo coisas que estavam prejudicando, era maldição. Inclusive veio até uma irmã com papel higiênico, com um monte de coisa, sangue, umas bolas de carne lá, que ela tinha expelido. Falou, quer ver, apóstolo? Falou, não quero ver isso não, tira isso daqui. E depois a gente recebeu o testemunho dessa mulher que ela tinha engravidado. Era o sonho dela engravidar, e ela até achava que o problema estava com o esposo dela. Mas naquele dia, naquele culto, a palavra veio, o Senhor trouxe libertação, ela expeliu aquelas coisas. Então eu contei isso numa das lives da quebra de maldição. E nessa live da quebra de maldição que a gente contou, teve uma pessoa que recebeu um milagre exatamente voltado nessa área. E eu vou colocar para você ouvir aqui agora esse testemunho incrível. Olha só, vou até baixar aqui o fundo. Olha isso.
estava fazendo um tratamento com o médico, endocrinologista, e ele estava pedindo alguns exames. Ele tinha uma hipótese diagnóstica para ovários policísticos, porque eu estava sem ter meu ciclo menstrual há mais de 1 ano e meio. Um ano e meio sem ter o ciclo menstrual. Ao que tudo indicava, já tinha me diagnosticado com essa enfermidade, ovários policísticos. Foi diagnosticada com ovário Eu policístico. pedi os exames para contar quantos cistos tinha no meu ovário. E aí eu segui a campanha, ungi o meu útero nas orações, crendo no milagre. E quando eu fiz os exames agora, para honra e glória do Senhor Jesus, não tinha nada no meu útero, não tinha nenhum cisto, não tinha nada. Toda hipótese, todo diagnóstico foi descartado. Tá tudo certo, não tem nenhum problema no meu útero, nem nos ovários. E o meu ciclo menstrual, ele veio, né, um dia após a campanha finalizar. A campanha acabou no sábado e no domingo eu já acordei com o meu ciclo menstrual ativo. Olha que bênção. Ela fez a campanha e um dia depois da campanha, o ciclo menstrual dela estabilizou. Ela foi curada. Só que ela não contou aqui os detalhes que ela tinha contado para mim. Ela disse naquele dia, ela tinha expelido os negócios. Ela falou que tinha expelido os negócios. E ela me contou em mais detalhes, porque ela mandou aqui só um minuto de testemunho. Mas ela me contou os detalhes porque o médico até falou para ela assim, que você não vai poder engravidar, você não vai poder ter filhos. E aí Deus curou aquela moça. Quando ela fez o voto, ela recebeu o óleo. Ela recebeu o olhinho, que essa moça era de São Paulo. E quando ela fez o voto, ela disse: olha, eu fiz o voto do óleo. Aí eu encontrei, eu fui com a minha equipe e encontrei com ela, né? E eu peguei e entreguei para ela lá. Falei: tá aqui, ó, o seu. Eu entreguei na mão. No mesmo dia que eu entreguei na mão, ela falou que pegou aquele óleo e foi e ungiu o ventre dela. E aí, naquele dia, ela começou como se o ciclo menstrual dela viesse. E aí, beleza, isso foi mês passado, gente. Aí passou um mês, veio de novo. Quando acabou a campanha, um dia veio de novo. Aí foi quando ela fez os exames. E aí constatou que lá no exame, porque o médico tinha passado o exame para ver quantos cistos ela tinha. E aí ela constatou que não tinha mais nada. Que Deus tinha curado aquela moça. Então isso aí para você ver. O primeiro milagre que ela recebeu, esse milagre ela recebeu por causa da campanha. Por causa da campanha. Eu quero saber aqui, quem de vocês participou dessa campanha? Quem participou e quantas participou? E eu já quero falar uma outra coisa. Nós montamos aqui uma estrutura como se fosse uma estrutura de televisão, para abençoar a vida de muita gente. Sabe por que essa moça ela recebeu essa cura? Sabe por que ela recebeu esse milagre? Porque ela pôde assistir essa live. E sabe por que ela pôde assistir essa live? Porque nós tivemos recursos para montar essa estrutura para abençoar essas pessoas. Tem gente sendo abençoado em outra nação, em outro continente. Tem gente recebendo a bênção porque está assistindo. Então quando você oferta, quando você semeia, nesta obra, essa semente ela está sendo revestida na obra de Deus, para chegarmos cada vez mais longe, alcançarmos mais pessoas. Olha quantas pessoas aceitaram Jesus. Olha quantas pessoas estão sendo abençoadas, estão recebendo curas, estão recebendo milagres, estão sendo quebradas maldição, estão recebendo libertação. Olha quantas pessoas estão sendo abençoadas por causa da tua semente. Você não pode abençoar a obra de Deus. Você não pode abençoar, você pode semear, e Deus se encarrega de te fazer colher muito mais do que aquilo que você plantou. Glória a Deus. Uma semente para a gente é apenas uma semente. Mas sabe o que é uma semente para Deus? Uma floresta inteira. Uma semente. Você já trabalhou na roça, Jota?
Nunca trabalhou na roça? Nunca. Mas você já foi em alguma fazenda com plantação de alguma coisa? Centenas de vezes. Centenas de vezes. Você já foi em alguma plantação de milho? Sim. Já foi? Em cada cova, em cada buraquinho onde eles vão plantar o milho, em cada cova, quantas sementes de milho eles colocam? 2 ou 3 no máximo. 2 ou 3 no máximo. Um pé de milho dá quantas espigas? Uau, muitas espigas. Dá muitas. Tem gente que diz que dá 3, tem gente que diz que dá 4 espigas, tem gente que diz que dá 7 espigas. Eu não sei quantas espigas dão em um pé de milho, mas eu sei de uma coisa: quantos caroços dá em uma espiga? Não faço ideia, mas também são muitas. Olha só, eu acredito que dá pelo menos 100, pelo menos 100. Eu acredito que dá 300, mas eu estou chutando baixo. Também creio, são bastante, é bastante, né? Espiga. Eu acredito que dá 300 caroços, mas eu vou chutar baixo. Vamos supor que dá 100 caroços numa espiga. Você plantou 3 sementes, numa espiga tem 100, mas um pé de milho às vezes dá 7 espigas. A gente está falando de 700, olha só a multiplicação. Então tu não abençoa a obra, você planta na obra de Deus. E esta obra aqui é uma terra fértil. E quando você planta numa terra fértil, Deus se encarrega em fazer você colher. A Bíblia é clara em dizer: tudo aquilo que o homem planta, ele também colhe. Tudo que ele planta, ele colhe. Gente, nesse período das lives, nesse período da live, da quebra de maldição, nós falamos de cura, nós falamos de libertação, nós falamos de vida sentimental, nós falamos de vida financeira e profissional. Se você tem uma vida profissional abençoada, é impossível não vir recurso financeiro para a tua vida. É impossível, porque a tua vida, veja, eu fui programador, e na área que eu trabalhava, eu era um dos melhores na minha área. E quando eu cheguei num ponto de estar ganhando bem financeiramente, eu estava sendo bem pago, e empresas estavam disputando pelo meu trabalho, pela minha mão de obra. Para que isso acontecesse, o que eu tive que fazer? Eu tive que me preparar profissionalmente. Eu estudei, cresci e tal, para que chegasse a esse ponto de acontecer isso. Então, nós tivemos a live de quebra de maldição na vida profissional, na vida financeira. Essa mesma pessoa, presta atenção nisso, essa mesma pessoa que recebeu essa cura porque ela fez o voto da quebra de maldição, cumpriu o voto, ela recebeu a cura. Essa mesma pessoa recebeu também uma bênção em uma das lives, e foi a live da quebra de maldição na vida financeira. Eu vou colocar para você aqui o outro testemunho dela que ela mandou para mim. Ela mandou até o exame aqui, ó. Vou mostrar para você, quer ver? Vou mostrar para você aqui, ó. Filma aqui. Deu para aparecer? Deu. Olha lá. Aqui é o exame. Ela mandou o exame com o resultado lá dela. Mas eu vou colocar aqui o testemunho, o outro testemunho que ela teve na vida financeira. Olha que forte. Paz, apóstolo. Eu me chamei de Lene e eu quero dar meu testemunho sobre a campanha Quebra de Maldição. Em uma das lives eu fiz uma oferta Ela fez uma oferta no YouTube, né? Já assisti muitas lives, mas eu nunca, ela fez uma oferta. nunca ofertei ali pelo YouTube. Ela fez uma oferta lá no YouTube. Olha só. Sempre transferia pela conta. E ali eu senti de selar a palavra. Por ali mesmo, pelo canal do YouTube, selar a palavra ali. Pra até mesmo selar essa palavra antes do que o Senhor fosse declarar sobre a minha vida, né? E
ali na oração, o senhor falou meu nome, e desde 2019 eu me cadastro para conseguir uma bolsa auxílio, né, que me ajudasse a financiar os meus estudos, porque eu queria fazer uma especialização, uma pós-graduação. 2019 ela se cadastrou. Teve a live no sábado, e aí na segunda eu recebi o e-mail. Eu tinha me cadastrado no início do ano, bem no início de janeiro, já não tinha nem mais expectativas de que eu fosse ser contemplada, porque em questão de meritocracia, eles priorizam quem está fazendo a primeira graduação e no meu caso seria para pós-graduação. Então, geralmente é muito difícil. E aí, na segunda-feira, eu recebi um e-mail que eu fui contemplada com essa bolsa auxílio. E aí, o valor que eu vou pagar é um valor bem baixo, bem pequeno, não pagar nenhum curso técnico. É um valor bem inferior, que ficou acessível, super acessível ao meu bolso. E para a honra e glória do Senhor, eu consegui, fui contemplada com essa bolsa de estudo. Olha só que benção. Jota, fala pra mim. Fala pra gente aí, filma lá o Jota lá. Fala pra gente o que é MBA. Bom, MBA, né, traduzido aí MBA, né, chama-se Master Business Administration. Em português significa Mestre em Administração de Negócios. Né? É um curso que eleva o nível da pessoa para um nível expert em negócios, em administração de negócios. Em administração de negócios. Uma pessoa que conclui o MBA, faz uma pós-graduação dessa de MBA, ela tem praticamente garantido a sua vida profissional? Sim, com certeza. Algum tempo atrás, a pessoa para entrar no mercado, ela tinha que ser graduada, né? Hoje ela tem que ser pós-graduada. Hoje o mercado é o mínimo que exige aí. Então, uma pessoa com MBA, certamente ela está na frente de outros profissionais. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Uma pessoa fazer uma MBA, o valor para pagar uma MBA, uma pós-graduação em MBA, é barato? Depende da área. Menos de 10 mil reais aí a pessoa não consegue fazer. Por mês? E tem MBAs aí que custam até muito mais caro. MBA, 10 mil reais por mês. E olha só, aí olha só, vou conversar aqui. Nós estamos em que ano? 2021. Exato. Ela fala que se cadastra para tentar conseguir uma bolsa desde 2019. Em janeiro ela se cadastra para conseguir e não ganha, toda vez não ganha. E ela disse que ela se inscreveu em janeiro e ela pensou assim, eu não vou, vai ser mais uma que eu vou me inscrever e não vai, porque eu não tenho os requisitos, porque para ter os requisitos era alguém que já estava na graduação, né? E ela não tinha os requisitos, mas ela se inscreveu mesmo assim. E ela conta que naquela live, ela sentiu de Deus, tocado de Deus de ofertar naquela live. Foi exatamente a live da quebra de maldição na vida financeira. E aí a gente orou e eu declarei o nome dela, eu declarei o nome das pessoas, declarei bênção. E aí o que aconteceu? Isso era num sábado, porque a nossa live é num sábado, você está assistindo num sábado, né? Talvez você vá assistir na reprise que vai ser outro dia, mas a live ao vivo é no sábado. Aí o que aconteceu? Ela foi lá, fez a oferta, aí domingo o banco não abre. Domingo as empresas não estão funcionando, porque ela trabalha no banco inclusive. E quando foi na segunda-feira, quando ela abre o e-mail dela de manhã, estava lá o e-mail aprovando para ela essa bolsa dessa MBA. Ela manda mensagem para mim logo de manhã, fala assim, apóstolo, eu vou morrer. Eu pensei, pronto, época de Covid. Uma pessoa manda uma mensagem para você assim, vou morrer, você pensa o quê? Tá no hospital, com Covid. Tá com Covid no hospital. A gente pensa isso. Eu falei, o que foi? Ela falou, apóstolo, acho que eu vou ter um infarto. Aí eu falei, pronto. Eu falei, mas me conta o que está acontecendo. Aí ela vem e me conta o testemunho, detalhes do que aconteceu e foi contemplado. Eu falei, glória a Deus, filho, mas também você quase me mata também, né? Contando um testemunho desse jeito. Então, Deus abençoou ela naquele momento que ela sentiu no coração e foi lá e selou, o que ela disse. Eu senti no coração de selar a palavra profética que o Senhor liberou. Gente, isso daqui é algo muito sério. Balaão,
A Bíblia conta a história de um homem chamado Balaão, e Balaão é chamado de profeta do Senhor. Como que chama Balaão de profeta do Senhor em uma época que nem se falava em profetas? E Balaão foi reconhecido como profeta do Senhor. Só que Balaão ficava ali no meio do povo, entre o povo de Deus e os inimigos. E aí os inimigos começaram a chamar Balaão e dizer assim: eu vou te presentear, mas você profetiza na nossa vida. Os inimigos queriam que Balaão profetizasse vitória na vida deles, para que eles selassem e iam dar presentes para Balaão. Deus foi lá e falou para Balaão: não é para receber isso, não é para receber, porque uma vez que Balaão profetizasse e fosse selada aquela palavra, a palavra do profeta ia ser cumprida, Deus ia respaldar. A coisa é tão séria que Deus mandou um anjo com uma espada de fogo no caminho de Balaão para cortar a cabeça dele e matar. Só que a jumentinha que estava indo com ele se abaixava e esquivava, né? E aí o anjo não pegava. E aí ele começou a bater na jumentinha, até que a jumentinha falou: por que você está me batendo? Eu estou te livrando da morte, o anjo aí. Aí quando ele vê que na verdade ele ia morrer, porque ele estava só porque ele ia receber os presentes que iam selar a palavra que ele ia declarar de vitória na vida dos outros. Então isso é um princípio bíblico. E no dia que eu falei a respeito da quebra da maldição na vida financeira, eu falei sobre isso. Quando as pessoas compreendem isso, elas sabem o que acontece na vida delas. Eu queria perguntar aqui, tá com o microfone aí, meu? Sim. Veja bem, toda vez que eu encontro um profeta de Deus, porque existe profeta de Deus, existe o profeta de si mesmo, sim, e existe o profeta do diabo. Verdade. É os três. O que nos dá a capacitação para discernir quem é o dom do discernimento de espíritos. Aleluia. Então, aí Deus nos mostra quem é quem. Mas toda vez que eu chego diante de um profeta, que ele profetiza sobre a minha vida, o que eu faço, meu amor? Fala aí. Você sela com uma oferta. Imediatamente. É o profeta vir falar uma coisa que eu sei que é um profeta de Deus. Eu vou lá e eu selo aquela palavra, porque às vezes é uma coisa que a gente está esperando. Então eu costumo dizer uma coisa, eu até fiz uma postagem essa semana no meu Instagram, e eu disse o seguinte: que muitas das vezes, o que está impedindo de você receber algo na tua vida, que vai mudar a tua história, é você mesmo. Quase que sempre é você. Ou porque você toma uma atitude errada, ou porque você deixou de tomar uma atitude certa. Então cabe a cada um de vocês. Você que tem semeado nessa obra, porque você não abençoa a obra de Deus. Você não abençoa, você semeia e Deus se encarrega em te fazer colher. Todos vocês que estão semeando nessa obra, tenha certeza que eu vou orar por você e vou liberar uma palavra de prosperidade sobre a tua vida. Pastor, não consigo ofertar por aqui pelo YouTube. Eu não consigo ofertar pelo YouTube. Então você pode ofertar pelas nossas contas, pelo Pix, está aí. Hoje é a nossa live da aliança, onde nós vamos falar de Santa Ceia. E aqui nós temos o livro dos dizimistas. Aqui eu coloco o nome de todos os dizimistas. E eu oro por cada um. Para quem não sabe, o dízimo, ele também simboliza uma aliança. Ele também simboliza uma aliança. E eu digo que é uma aliança perpétua. Porque ela é um princípio. Então todas as pessoas hoje, geralmente na Santa Ceia, por ser um momento de aliança, é o momento onde a gente apresenta os dizimistas, a gente apresenta eles ao Senhor e diz: Deus, protege as finanças, não deixa o inimigo tocar, não deixa o inimigo roubá-los, não deixa o inimigo tomar aquilo que o Senhor tem abençoado a vida deles. Então hoje,
para mim é um dos dias mais propícios para a gente fazer isso. Por ser a live da aliança, vamos ter a Santa Ceia e eu quero orar também pelos dizimistas. Então você que está ofertando, você que está dizimando hoje, nessa noite, nesta live, eu quero já deixar uma palavra de bênção sobre a tua vida. Mas fica comigo até o final dessa live, tá bom? Nós vamos participar. Você já pegou o seu pão e o seu vinho? Já está aí? Já pegou? Se sim, digita aí embaixo. Eu quero saber. Vamos lá, digita aí embaixo, eu quero ver quem já pegou o seu pão, quem já pegou o seu vinho, digita aí. Você que está entrando agora, não sabe o que está acontecendo hoje, é a nossa live da aliança. Hoje é o dia da Santa Ceia, nós vamos ministrar Santa Ceia aqui. Eu sou terminantemente a favor de congregar. Tem gente que reclama muito, fala esse negócio de online, não sei o quê. Gente, o online é uma ferramenta que Deus permitiu para que nós pudéssemos levar o evangelho cada vez mais longe. Tá? Então, Deus é onipresente. Assim como Ele está aqui comigo hoje, eu estou sentindo a presença dEle aqui. Eu tenho certeza que Ele está aí com você. E é uma ferramenta que Deus mesmo permitiu o homem criar para que pudesse nos unir. Para que pudesse nos unir, só para você ter uma, para nos aproximar. Por exemplo, um exemplo, o Jota ele está morando aqui em São Paulo desde dezembro, mas o Jota você morava em Cuiabá. Exato. Sua mãe ainda mora lá. Sim. Com qual frequência você fala com sua mãe? Quase todos os dias. Quase todo dia. Você fala com ela por voz ou por vídeo? Às vezes voz, às vezes vídeo, às vezes mensagem. Às vezes mensagem, mas está aproximando vocês, não é? Sim, com certeza. Exatamente. Então são as ferramentas que o Senhor preparou para que a gente pudesse aproximar pessoas, tá? Então, pode falar. Apóstolo, eu vejo como um veículo, né? Sim. Muitas pessoas vão para a igreja física como? Eu vou de carro, eu vou de ônibus, né? Eu vou de aplicativo. E agora você também tem a oportunidade de vir para a igreja de internet. Exatamente. Exatamente. Eu sou terminantemente a favor do congregacional, de você ter uma igreja. Então, as pessoas que me escolheram como pastor, são as ovelhinhas que o Senhor deu para que eu viesse cuidar de vocês. Estou cuidando de vocês até que um dia você escolha outro pastor. Pastor, olha, apóstolo Ricardo, tem um pastor aqui perto de casa que eu me identifiquei tanto com esse ministério, eu vou congregar lá. Vá com Deus. Vá e que Ele cuide de você tão bem, e até melhor do que eu possa cuidar de você. Então, eu oro e cuido de você até que você encontre uma igreja para você congregar, ou, quem sabe, nós mesmos abrir uma igreja aí perto onde você mora. Mas nós temos pastores que estão aliançados conosco, né? Nós temos pastores lá de Leme, da igreja lá de Leme, de Analândia, que os meus pastores, eles são presidentes dos 2 ministérios, a igreja está crescendo, são homens e mulheres de Deus, estão fazendo o trabalho lá muito bem feito. Temos um casal de pastores em Piracicaba, que eles são especialistas em cuidar de casais, eles cuidam de casais, família. Então você que está precisando, não tem pastor, não tem ministério, está precisando ser acompanhado, temos os pastores que estão na nossa cobertura, faz parte da nossa rede de igrejas, eles podem estar pastoreando você. Pessoas lá de Picos do Piauí, nós temos o pastor Breno lá, que está fazendo um trabalho formidável lá, voltado para o sobrenatural, para curas, milagres, libertação, lá em Picos. E agora tem mais um casal de pastores que se aliançaram a nossa rede de igreja, que são lá do Amazonas, vão começar um trabalho agora incrível lá no Amazonas. Então, temos os pastores da Zona Norte aqui de São Paulo. Se você mora próximo à Zona Norte, tem a Bispa Bruna, Bispo Felipe, tem uma igreja lá incrível, que inclusive dia 14 agora de março, né, que é no domingo, eu vou estar lá, tá? Então, se você não estiver fazendo nada, no domingo de manhã, vai lá. Eu sei que está complicado, está difícil aqui em São Paulo a coisa por conta da zona vermelha, essas coisas, né? Mas se você puder, vai lá, vamos dar um glória a Deus lá juntos, vamos incendiar, tá bom? Eu sou a favor disso. Então, se você está precisando de uma igreja para congregar, pastor, se conhece, tem aliança com alguma igreja,
Gente, manda mensagem lá no WhatsApp da equipe que está aí embaixo. Manda o WhatsApp, nós vamos te mandar o endereço, te mandamos o contato dos pastores da igreja. Vai lá e assim a gente vai acompanhando, tá bom? É uma grande honra estar com vocês. Vamos lá, então vamos. Hoje nós temos muita coisa para falar. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí no livro de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 44. E vamos começar a falar sobre a Santa Ceia do Senhor, que também é uma aliança. Isso, vamos lá. Você que achou aí na tua Bíblia, gostaria que você abrisse aí, Lucas 22, 44 diz assim, você abriu aí? Então lê para mim. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Amém. Quem foi que suou sangue? Jesus. Isso aqui aconteceu em um determinado momento que Jesus sobe para orar e já estava próximo ao momento que o povo vinha, que os soldados vinham prendê-lo. E todo mundo sabe como foi camuflado como eles armaram para poder prender Jesus à toa. Todo mundo sabe como que foi. E Jesus estava se preparando, orando ao Senhor, e a Bíblia diz que ali ele começou a suar sangue. E eu me perguntei, por que Jesus suou sangue naquele momento? Eu sempre me fiz essa pergunta. A palavra de Deus aqui onde nós lemos é Lucas. E eu gosto de ler o livro de Lucas, porque o livro de Lucas, ele traz em detalhes que passam despercebidos nos outros evangelhos. Lucas, ele era médico. E como médico, ele consegue pegar detalhes que os outros não pegavam. E Lucas pegou esse detalhe, percebendo que Jesus suou sangue. Para quem não sabe, o efeito do suar sangue tem um nome científico, chama-se hematidrose. Hematidrose é aquele efeito quando uma pessoa sua sangue. E sabe o que é, por que acontece de uma pessoa suar sangue, Jota? Não faço ideia. Quando uma pessoa ela é submetida a uma pressão física ou psicológica extremamente intensa, o corpo, ele começa, os microvasos se rompem e a pessoa começa a ter microhemorragias espalhado no corpo inteiro, que ao expelir o sangue, se mistura com o suor e é expelido pelos poros. E aí é o efeito suar sangue ou hematidrose. Mas de forma prática, para vocês entenderem o que Jesus passou ali, naquele momento que ele suou sangue, eu vi um médico que escreveu uma história para tentar explicar isso, um médico convertido, para tentar explicar isso em detalhes, e ele contou algo que, eu lendo essa carta, esse texto, eu chorei. Ele conta a história de um homem, um japonês, e esse homem, ele teve um câncer no intestino, e ele precisava tirar esse tumor do intestino. Só que esse homem, ele tinha um problema, que nenhuma anestesia, ele era anoxoanestésico, é o nome. São aquelas pessoas que quando elas tomam anestesia, não faz efeito. Pode aplicar, mas o metabolismo dela não processa e continua sentindo dor.
Nenhuma anestesia funciona com aquele homem. Então, no Brasil, ninguém no Brasil quis fazer a cirurgia dele. No Brasil, ninguém quis fazer a cirurgia dele. Porque diz, não, vou fazer a cirurgia dele sem anestesia? Como? Ele não vai dormir, se aplicar o sonífero não vai dormir, não vai funcionar. Então não. Então ele pegou e foi para os Estados Unidos. Ele começou a fazer os exames, tudo lá, e até que ele encontrou um médico que disse, eu vou fazer a tua cirurgia. Só que a tua cirurgia, presta atenção, a cirurgia daquele homem seria sem anestesia. E aceitou. E aí aquele homem, ele conta que fizeram todas as coisas lá, os procedimentos, encaminharam ele para a mesa cirúrgica. E na mesa cirúrgica amarraram ele, os braços, a perna, a cabeça e o tronco. E ali vão começar a cirurgia. Toda a equipe médica, holofotes, as luzes, e o médico pega aquele bisturi e começa a cortar aquele homem no abdômen. Sem anestesia. Primeiro corte, segundo. Dizem que são 7 camadas que tem até chegar nos órgãos. Porque tem a camada da pele, tem a camada de gordura, tem a camada de não sei o que. São 7 camadas e cada vez que cortava, aquele homem sentindo todas as dores. Então eles cortaram até que chegaram nos órgãos e ali o médico mete a mão e começa a mexer ali dentro até encontrar o tumor. Depois que encontra o tumor, então ele corta o tumor e aquele homem está sentindo todas as dores. Aí depois que queima ali com laser, então eles fecham e vão fazer pontear ponto por ponto, interno e externo, e aquele homem sentindo todas as dores. Você consegue entender o que é isso? Você consegue entender o que é você passar por uma cirurgia, e essa cirurgia que você está passando sem anestesia, sendo cortado, mexendo lá nos teus órgãos, e aquele homem sentindo tudo. Até que terminou a cirurgia, e aquele homem diz que quando ele olha para o lado, tinham se passado 7 horas e 40 minutos de cirurgia. São 7 horas e 40 minutos de dor intensa. Eu sei o que é dor intensa. Eu sei o que é dor intensa. Eu tive um problema que eu senti umas dores que eu rolava no chão. Eu pensei que eu ia morrer. Eu posso imaginar a dor que aquele homem estava sentindo. E aquele homem conta que depois que ele olha no relógio, que passou 7 horas e 40 minutos, ele olha para o corpo dele. E ele é um japonês, ele é branco, assim igual eu, branquelo. Mas quando ele se olha para o corpo, ele estava roxo. E ele percebeu como se ele tivesse banhado de sangue. E aí que ele percebeu que na verdade ele tinha suado sangue naquele momento. A dor que aquele homem sentiu, física, foi o que levou ele a desencadear o processo de hematidrose, ou seja, suar sangue. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando, digita aqui embaixo, eu estou entendendo, apóstolo. Só que por que Jesus suou sangue, se ele ainda não tinha apanhado, ainda não tinha sido crucificado, ainda não estava com a coroa de espinho na cabeça, ainda não estava com nada disso? Por que Jesus suou sangue? Porque a pressão física, psicológica, emocional já estava acontecendo no plano espiritual. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Naquele momento, todas as dores, enfermidade, tudo que é doença, sabe aquela doença que tinha na Edilene? Estava indo para o corpo de Jesus. Sabe essa doença que muitos de vocês que estão me assistindo hoje possa ter? Problema, sei lá, na coluna, caroços, câncer, o que quer que seja, problema no pulmão, o que quer que seja. Toda essa enfermidade estava indo para o corpo de Jesus quando ele estava
ali naquele monte orando, ele já estava recebendo tudo isso. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Jesus então, ele foi preso. Ele é levado, julgado, sentenciado, condenado. Ele é levado para o pátio e amarrado numa espécie de um tronco. Ele foi acorrentado, amarrado pelas mãos. E ali tinham 2 soldados que iam sentenciá-lo, iam chicoteá-lo. Ele ia tomar as primeiras chicotadas. 2 soldados que deviam ser mais ou menos de diferente estatura, de altura. Os chicotes eram feitos de couro e na ponta do chicote tinha um pedaço de chumbo e pedaços de ossos, pontiagudos. E eles começavam a chicotear Jesus, e aonde o chicote batia, aquela ponta batia na pele, arrancava dele, do couro, da pele, arrancava um pedaço da pele. Se Jesus não estivesse amarrado ali pelas mãos, ele com certeza, ele tinha caído ali em uma grande poça de sangue naquele momento. Jesus preso de um dia para o outro, sem comer, sem beber, sem dormir, sofrendo e apanhando. Eles pegam a coroa de espinho. Eu recebi uma foto um tempo atrás da planta, de uma planta que eles dizem, olha, foram numa planta dessa que eles tiraram o galho para fazer a coroa de espinhos de Jesus. E os pregos, eles medem, os espinhos, eles medem aproximadamente 10 a 12 centímetros. São grossos, mais resistentes do que a acácia. Então eles pegam, fazem aquela coroa e enfiam na cabeça de Jesus. Quem já teve aquele efeito de quando criança, você já cortou a cabeça quando criança brincando? Sim. Sangrou? Bastante. Quem já teve esse efeito de cortar a cabeça quando criança sabe o quanto que sangra o couro cabeludo. E eles colocaram na cabeça de Jesus, e não é aquela colocar assim não. É colocar e apertar para que aqueles espinhos cravem dentro da cabeça de Jesus. E foi cravado ali dentro da cabeça dele. Esvaindo o sangue. Chega um momento que Jesus ele precisa levar aquela cruz. Então eles pegam o braço da cruz, ele não leva a cruz inteira. Ele pega só o braço. Os historiadores contam que ele leva somente o braço. E aquela madeira do braço da cruz não era uma madeira simples, assim, lisinha, polida e lixada. Era uma madeira talhada com a machadinha, toda cheia de farpas. E eles colocam ali na costa de Jesus, e Jesus precisa levar aquilo lá para cima, a subida. Aquele piso irregular, todo cheio de pedras, de gravetos, de toda sujeira. Jesus descalço, subindo, pisando ali, fraco, desnutrido e desidratado. Ele vai subindo, chega a um determinado momento, que aquele braço da cruz que ele está carregando, escorrega do ombro dele. Com certeza deve ter arrancado-lhe um pedaço ali da pele do ombro. Quanto pesa um botijão de gás? 80 quilos? Quanto você, que é um homem alto e forte, você coloca um botijão de gás, um botijão de gás acho que pesa 13 quilos, você coloca ele na costa, no ombro, qual distância você consegue percorrer com um botijão de gás na costa? Cheio. 100 metros no máximo. 50, 100 metros. Do lugar onde Jesus estava até o lugar onde ele foi crucificado, dá 700 metros, quase 1 quilômetro. E um terreno totalmente irregular, cheio de pedra, e Jesus estava descalço, fraco, desidratado, ferido, porque ele tinha apanhado,
os ferimentos expostos, cortes, e ele estava vestido, e vestiram ele, e aquela roupa que colocou nele sobre os ferimentos cola. Você já teve algum ferimento que você colou, o curativo cola no ferimento? Sim. Isso que estava acontecendo com Jesus. Jesus sobe 700 metros do local onde ele estava, até onde ele ia ser crucificado, carregando aquele peso. Em um determinado momento, Jesus desequilibra, e na hora que ele desequilibra, ele cai. E então vem uma pessoa e é colocada para carregar aquele braço da cruz até lá em cima. E ele vai carregando aquele braço, e quando chega lá em cima, então eles pegam e eles arrancam a roupa de Jesus. Aquela roupa que estava colada no ferimento, quando eles arrancam, Jesus sente aquela dor tão intensa quanto ele tinha sentido no momento que fizeram aqueles ferimentos na costa dele. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você está entendendo o que aconteceu com Jesus? Você consegue compreender o que está acontecendo com Jesus? Jesus chega lá em cima e eles deitam Jesus, já sem aquela roupa, sobre o chão, areia, gravetos, pedras, em contato com aquele ferimento. Jesus ali, eles pegam então um prego, 45 centímetros, ponte agudo, mais quadrado. Eles posicionam no pulso de Jesus, porque se fosse na mão ia rasgar no pulso, na junção dos dois ossos do braço. Eles posicionam e com um único golpe, com a marreta, eles furam-lhe os pulsos. E no momento que fura, acerta a madeira, só que ao mesmo tempo aquele prego acerta o nervo que liga aqui o braço. Você já teve aquele efeito de bater o cotovelo na quina de uma mesa? Dá choque, né? Que dá um choque, que teu braço fica morto? Sim. Jesus estava sentindo exatamente esta dor naquele momento. Também essa dor, além da de perfurar, o tempo todo sentindo aquele nervo, aquele prego tocando no nervo e sentindo aquela fraqueza nos braços. Eles pegam o outro braço e faz o mesmo processo e pregam o prego ali nos braços de Jesus. Agora eles vão pegar, unem os pés, um prego maior, um sobre o outro, e acertam. E com um único golpe atravessam os dois pés de Jesus e pregam-lhe ali. Agora eles vão levantar Jesus. Eles vão içar aquela cruz. E no momento que isso acontece, o peso do corpo de Jesus, porque ele não consegue segurar o peso, porque os pés dele está pregado. Ele não consegue, e o peso solta todo o peso sobre os braços, e aquele nervo, ele começa a esticar e intencionar como se fosse uma corda do violino, que fica tão intensa, trazendo a dor que vai passando pelo braço, antebraço, até a cabeça, e levando aquela dor ao máximo, e Jesus sentindo aquela dor. Você já sentiu alguma dor tão intensa a ponto de ter náuseas? Não. Eu já senti essa dor tão intensa ao ponto de vomitar. A dor é tão intensa que você chega a vomitar. A Bíblia não relata isso, mas eu acredito que nesse momento Jesus sentiu essas dores tão intensas ao ponto de sentir náusea. Jesus está ali na cruz, e eles estão esticando, e naquele momento, a posição que ele estava, a coroa de espinho, obrigava ele a ter que ficar com a cabeça um pouco para frente, não podendo descansar enquanto as moscas uniam ao redor dele sobre todo aquele sangue que ele estava coberto. Jesus ali, naquela posição esticado, o pulmão dele começa a se encher, e Jesus ele tem um efeito como se fosse morrendo afogado com o oxigênio que entrava e não podia sair, porque ele precisava que o diafragma expulsasse o ar. Jesus estava ficando sem fôlego.
ali, para Jesus respirar, ele tinha que concentrar toda a força que ele pudesse nos pés e levantar o corpo. E Jesus fez esse movimento, concentrou toda a sua força ali sobre os pés, sentindo todas as dores, para que ele pudesse ficar em pé, tomar fôlego e gritar: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Foram 7 frases ditas ali naquela cruz. E para cada uma dessas frases, Jesus tinha que fazer esse movimento e sentia novamente as dores muito intensas. É um momento triste. Jesus morre. Fica imaginando as pessoas que estavam ali, os amigos de Jesus, os discípulos, as pessoas que estavam com ele, olhando aquela situação, o quanto que eles ficaram tristes, impotentes, sem poder fazer nada. E nem deveriam, porque ali era Jesus que estava se entregando em oferta pela minha vida e pela tua, para que hoje nós tivéssemos salvação, para que a graça do Senhor pudesse nos alcançar. E ao terceiro dia Jesus ressuscita, trazendo vitória para nós. E o apóstolo Paulo, ele relata isso em um texto, e ele diz assim: e na noite, ele fala assim: eu recebi do Senhor e eu passo para vocês. E na noite em que foi traído, aí ele começa a citar sobre a Santa Ceia. Jesus, ele disse, no momento da ceia, Jesus, ele disse: façam isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Hoje é a Santa Ceia. Hoje é o momento que nós vamos fazer a nossa Santa Ceia. Lembrar dessa aliança que o Senhor fez conosco, que Ele não quebra a aliança que Ele faz conosco, mas hoje é o dia também que você precisa refazer as tuas alianças para com Deus, para com o Senhor. Quando a gente fala de Santa Ceia, a gente não entende o que é. Eu gosto de usar um exemplo de relacionamento entre homem e mulher. Antigamente, quando um homem ele se engraçava por uma mulher, se apaixonava por ela, ele não chegava lá e dizia assim: eu quero ficar contigo, quero namorar contigo, quero casar. Não. Ele olhava, ele ia lá falar com o pai dele, e o pai dele ia com ele até a moça e até o pai da moça. Lá eles conversavam e ali eles faziam um trato. O noivo, então, ele dava uma medalha para a noiva, e na medalha estava escrito assim: consagrada a o nome dele. No caso, a minha esposa, eu dava a medalha para ela e dizia: consagrada a Ricardo. Ela estaria consagrada a mim. A partir daquele momento, então, eu não via mais a minha noiva. Eu ia com o meu pai para a casa do meu pai, e eu ia fazer a minha casa, eu ia construir a minha casa. Porque o noivado não é permissão para a gente fazer as coisas que não deve. O noivado é para quê? É para você construir o enxoval do teu casamento. Então eu ia lá e construía a casa. A minha noiva estava lá. Só que eu precisava saber notícia da minha noiva, e ela precisava saber notícias minhas. Então o que eu fazia? Eu pegava um amigo ou um servo, um amigo ou um servo, e eu falava para ele: então, olha, a partir de hoje eu quero que você faça um favor para mim. De vez em quando tu vai lá ver a minha noiva. Então esse meu amigo, ele vai ver a minha noiva. Só que toda vez que o meu amigo for ver a minha noiva, eu mandava presentes para ela. Então o meu amigo leva presentes para minha noiva. E que presentes são esses? Não é chocolate, não é flores, não é nada disso. Ele levava joias, ouro, prata, pedras preciosas, linho fino, essências caras.
levava para a noiva. Para quê? Para que quando as pessoas olhassem para a noiva, ela estava usando todas aquelas coisas que eu mandava, e as pessoas podiam dizer: olha, o noivo dela é um bom noivo. Ele cuida da noiva. Só que a noiva também tinha uma obrigação. E qual que é a obrigação da noiva? A noiva, ela tinha que fazer um banquete com tudo do bom e do melhor, e ela que tinha que preparar para oferecer esse banquete para quem? Para o amigo do noivo. E sentavam ali, enquanto o amigo do noivo está comendo, e a noiva também está comendo, eles estão conversando a respeito de quem? Do noivo. Quem está entendendo o que eu estou falando, digita aí: eu estou entendendo, pastor. Trazendo para o dia de hoje, Jesus é o noivo. Jesus é o noivo. Nós, como igreja, somos a noiva de Cristo. Você é a noiva de Cristo. Quem é o amigo do noivo? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o amigo do noivo. E toda vez que o amigo do noivo vai visitar a noiva, ele leva presentes do noivo. Que presentes são esses? Os dons, a unção, o poder, a autoridade. São os presentes. Os dons espirituais são presentes que o Senhor manda para a sua igreja, e o Espírito Santo a distribui como ele bem entende. Só que eu te falei que a noiva, ela tem uma obrigação de preparar um banquete. E que banquete é esse? A Santa Ceia. E eles sentam ali para comer aquela ceia, para falar de quem? Do noivo. Lembra o que Jesus disse? Fazei isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Jesus disse: eu estou indo para a casa do meu Pai. Fazer o quê? Morada. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Há quem diga que quando Jesus voltar, ele virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Tá certo, a palavra de Deus fala isso. Ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Mas tem gente que prega e diz: olha, ele vai pegar todo mundo desprevenido. Não. Ele só vai pegar desprevenido aquela noiva relaxada, a noiva que não tem intimidade com o amigo do noivo. Porque quem tem intimidade com o amigo do noivo, no dia que o noivo vier buscar a noiva, o amigo do noivo vem na frente e vai dizer: se prepare, se apronte, porque o noivo está vindo te buscar. Aleluia. A parábola das virgens diz o quê? E ouve-se uma voz dizendo: o noivo vem, o noivo se aproxima, o noivo está chegando. A Santa Ceia, eu digo que é o momento onde a gente senta para lembrar do noivo. É o momento onde a gente senta para lembrar dele, para falar realmente dele. E aqui começa algumas coisas para quebrar ensinamentos errados que colocaram na tua cabeça. Porque quando eu aceitei Jesus, gente, eu aceitei Jesus com a minha família, a gente aceitou Jesus, e eu fazia parte de uma igreja que quando eles iam servir a ceia, eles chegavam e olhavam para a gente assim, e falavam: vocês não podem não, e ia para o outro. Eles nem serviam a gente se sentia os leprosos dentro da igreja, porque eles não serviam a ceia para a gente. Eles diziam: você não pode. Ou seja, eles que diziam quem podia e quem não podia tomar a ceia. Só que a palavra de Deus diz assim: analise o homem a si mesmo, para que não tome a ceia indignamente. E o que é tomar a ceia indignamente? É pecado, pastor. Tomar ceia indignamente é tomar a ceia em pecado. Não é o que as pessoas falam? Deixa eu perguntar uma coisa para você.
Que pecado que eles falam? De qual pecado eles estão falando? Sexual. Do pecado sexual. Outro dia eu estava conversando com minha esposa a respeito disso. E a gente foi visitar o nosso pastor, o Jota até foi com a gente nesse dia. E nós estávamos vendo a palavra que o meu pastor pregou. Se a gente perguntar qual foi o pecado que Davi cometeu, todo mundo vai saber. Ele pegou a Batseba, que não era dele, ele caiu, foi um pecado sexual. Todo mundo conhece o pecado de Davi. Só que o pecado que Davi cometeu, que foi um pecado sexual, só prejudicou a vida dele. Trouxe consequências somente para a vida dele, para a casa dele, para a família dele. Tanto é que por causa disso ele perdeu um filho, a guerra ficou dentro da casa dele o tempo todo. Filho se levantou contra outro filho, filho se levantou contra ele, por causa do pecado sexual que ele cometeu, trouxe problema para ele. Mas ninguém sabe o outro pecado que Davi cometeu. Sabia que Davi cometeu outro pecado? Se você abrir o livro de 2 Crônicas, vai ter um momento que lá vai dizer o seguinte, que Satanás, intentando contra Davi, fez com que Davi se levantasse a contabilizar todos os povos da nação, toda a nação. Ou seja, em outras palavras, para você entender, Satanás entrou no coração de Davi por causa de uma coisa chamada soberba. E aí Davi cometeu um pecado, ele fez isso. Deus se irou tanto com ele, que Deus chegou para ele e falou assim, você tem 3 escolhas. É fome, é correr dos teus inimigos, é morrer de fome, é morrer na espada dos teus inimigos, ou 3 dias numa peste na espada do Senhor. Davi pegou e falou assim, eu não quero cair na mão de homem nenhum, eu prefiro cair na mão do Senhor, né? Porque o Senhor é misericordioso. Em 3 dias, sabe o que aconteceu por causa do pecado de Davi? Em 3 dias, 70.000 mortes. 70.000 pessoas morreram por causa do pecado de Davi. Está lá em 1 Crônicas, apóstolo. É 1 Crônicas? Isso, 1 Crônicas, versículo 21. 1 Crônicas, capítulo? Está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Isso, 21, 1, é isso mesmo. Capítulo 21, versículo 1. E ali conta toda essa história. Eu pensei que era a segunda. Então lá fala isso. E aí, ou seja, por conta do pecado de Davi, uma nação inteira, 70.000 pessoas sofreram. Por causa do pecado dele. Por causa do pecado de Davi. Então as pessoas hoje dentro da igreja, elas só olham um tipo de pecado. É o pecado sexual, mas não olha. Quando você fala mal do teu pastor, você já tomou ceia depois de ter falado mal do teu pastor? Se tomar ceia indignamente é pecado, ou seja, você não pode tomar ceia se estiver em pecado, mas se tu falou mal do teu pastor e foi tomar ceia, você tomou ceia em pecado. E aí? Tomou indignamente, a Bíblia diz que se tu toma indignamente, cai maldição sobre a tua vida. Então o que é tomar a ceia indignamente? Eu vou te explicar. Não é por conta de pecado. Jota, Jesus estava na mesa com 12, inclusive com Judas, que Judas, ele manifestou o capeta lá na ceia. Verdade. Né? Tirando Jesus, qual daqueles discípulos que estavam participando da ceia não tinham pecado? Nenhum. Todos tinham pecado. Todos tinham. Só Jesus que não. Exatamente. Por que a gente não pode? Por que tomar a ceia indignamente, no caso, se você está em pecado, você não pode tomar? Quem ensinou isso? Eu vou te explicar o que é tomar a ceia indignamente. Quando Paulo ele dá ele fala
não tome indignamente, ele está falando o seguinte. Primeiro ele começa dizendo assim: quando vocês vierem para a ceia, comam na casa de vocês, para não chegar aqui tudo esfomeado e comer tudo. Outra coisa, durante a ceia, cada um levava uma coisa. Um levava um pão, um levava um vinho, outro levava um cabrito, outro levava uma fruta, outro levava... cada um levava uma coisa para comer. Cada um levava uma coisa. Só que na hora que chegava lá, na hora de ceiar, era assim: bom, eu trouxe o pão, então eu vou comer o pão aqui comigo. Eu vou comer o pão sozinho. Tu trouxe o vinho, então tu come o vinho sozinho, tu toma o vinho sozinho. Aí Paulo diz assim: isso vocês estão tomando indignamente. Vocês não estão sabendo discernir e dividir o corpo de Cristo. Ou seja, tu trouxe o vinho, então eu vou poder tomar um pouco do teu vinho, você pode comer um pouquinho do pão. Para isso que serve a Santa Ceia da Comunhão, é quando a gente troca isso daqui. Então quando ele está dizendo, quando Paulo está dizendo não tome indignamente, é você não dar a importância que a Santa Ceia realmente tem. Então tem muita gente dentro da igreja que está tomando a ceia indignamente, mas só porque não cometeu nenhum pecado sexual se acha mais santo do que o outro, e está errado isso daí. Então não é isso não. Pastor, eu posso tomar a ceia? Quem vai dizer isso é você, não sou eu não. Eu não posso me colocar numa posição de juiz para dizer você pode, você não pode. Se eu fizer isso, quem está pecando sou eu. Eu não tenho essa autoridade, Deus não me deu essa autoridade para ser juiz sobre vida e pecado de ninguém. Por isso a palavra diz: analise o homem a si mesmo. Pastor, então qual que é a condição para que eu venha participar da ceia? Primeira condição: você ter aceitado Jesus. Você aceitou Jesus? Você crê nele como Filho de Deus? Você crê e aceitou ele como Senhor, teu Senhor e Salvador? Essa é a condição. Tem igreja que coloca assim: não, só pode tomar a Santa Ceia se for batizado nas águas. O que eu acho assim, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala. Agora, uma pessoa que já aceitou Jesus, realmente no coração dela, ela vai querer se batizar. Por quê? Porque o maior ato de fé que uma pessoa professa, dizendo: Deus, a minha vida é tua, a partir de hoje eu sou teu, é quando ela desce as águas. Porque ela está declarando diante de céu, diante de terra e diante do inferno que a vida dela é de Jesus. Esse é. Então, quem aceitou Jesus de verdade, quem crê nele, vai se batizar. Quem crê meia, né? Mais ou menos, esse daí não quer saber de batismo não. Sabe aquela pessoa que diz assim: não, eu creio em Deus. Quer entregar sua vida para Jesus? Eu não estou preparado ainda não. Sabe quem fala isso? Estou preparado não. É quem não crê em Deus de verdade. É quem não crê. Por isso que eu faço sempre apelo, eu digo: olha, eu não estou chamando você para ser crente. Eu estou chamando você para entregar sua vida para Jesus. E aí ele diz: eu não estou preparado ainda para isso não. Preparado do quê? Não tem que se preparar para isso. Ou você crê ou não crê. Ou você quer ou não quer. Acabou? Então, pastor, eu creio em Jesus, eu entreguei a minha vida para Ele, eu posso participar da ceia? É o que a Bíblia me fala. Analise o homem a si mesmo. Pastor, mas eu analisando a minha vida, eu não sinto que eu devo participar. Não se preocupe, isso é você e Deus agora. É você e o Senhor. Isso é tão sério, a Santa Ceia, que já teve vezes da gente ministrar cura e milagres nas igrejas, ou nos hospitais, e encontrar pessoas que estavam à beira da morte, e a gente ora,
E Deus traz a pessoa do coma. Na hora. E na hora o Espírito Santo diz assim: agora, faça o apelo se ela quer confessar Jesus. A gente faz o apelo, a pessoa, eu quero, ela confessa. Quando ela termina de confessar, o Espírito Santo diz assim: agora, dá a ceia para ela, serve a ceia. A gente sai lá, vai procurar suco, pão e serve a ceia para aquela pessoa. É terminar de cear, adivinha o que acontece? A pessoa é curada. Já aconteceu de eu receber mensagem: pastor, a pessoa está passando mal, o que a gente faz? Pega, você tem pão e suco aí? Tem, sirva a ceia. A pessoa toma a ceia e é curada instantaneamente. É comprovado, tem estudos científicos que comprovam, de pessoas que começaram a criar o hábito de tomar a ceia diariamente, ela ter a vida delas transformada. A genética delas é mudada, é modificada. Então, se até a ciência está comprovando isso, só tem uma pessoa que quer te manter longe da mesa de Jesus. Ninguém pode te afastar, ninguém pode proibir você de sentar à mesa para ceiar com Jesus. Ninguém, só você. A única pessoa, o único ser que quer impedir de você sentar à mesa com o Senhor, sabe quem é? Satanás. Essa coisa é tão séria. Você sabia que uma pessoa, um cristão, ele batiza, ele toma ceia, quando ele morre, os bruxos satanistas não podem tocar nos restos mortais dele para fazer trabalho? Isso eu não sabia. Pois é. Pode procurar qualquer bruxo que se converteu. Quando ele entra no cemitério, que ele vai procurar, que ele vai pegar o corpo de alguém que tomou, que era crente, que participava, o próprio diabo aparece para ele e vai dizer: esse daí não pode. Esse daí não pode. Isso é muito sério. Eu acho que eu falo sobre isso no meu livro de cura e libertação, no manual prático. Eu acho que eu explico a respeito desse detalhe, quando eu falo da preparação do guerreiro. Então, isso é muito sério. Então, só o inimigo não quer que você participe. Sem falar que a ceia, ela te traz em vários sentidos, na cura, na questão espiritual, na cura emocional. Ela vem e entra como um antídoto. É por isso que eu digo para o correto não seria você cear uma vez por mês. O correto seria você cear todo santo dia. Porque a Bíblia diz assim: fazei isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Você se reúne em memória de Jesus quantas vezes por semana? Por mês? Todo dia. Se é todo dia que a gente se reúne em memória de Jesus, então a gente deveria cear todo dia. É ou não é verdade? É verdade. Né? Então você pode preparar a ceia para a gente. Você que está nos assistindo, você que está conosco, eu quero pedir que você prepare aí o seu pão, o seu vinho. Prepare aí o seu pão e o seu vinho. E nós vamos já orar sobre isso. Enquanto o Jota está preparando ali, eu quero que você faça 1 minuto de silêncio. Eleve o teu pensamento a Deus e feche teus olhos. Porque a Bíblia diz assim: analise o homem a si mesmo. Porque a Bíblia diz assim: analise o homem a si mesmo, para que não participe da ceia indignamente. Então eu quero que você feche os teus olhos, e eu vou dar 1 minuto de silêncio, vai ficar só o fundo musical. E eu quero que você eleve o teu pensamento aí ao Senhor e analise a tua vida. Se você tiver que pedir perdão para o Senhor em alguma coisa, algum desentendimento que você possa ter causado,
alguma briga que possa ter tido com um familiar, alguma coisa desse tipo. Eu gostaria que nesse momento agora você pensasse nisso. E nesse momento que você estiver pensando, eu gostaria que você pedisse perdão ao Senhor. Isso. Peça perdão ao Senhor, se precisa pedir perdão de algo. Glória a Deus. Eu quero que você segura aí na tua mão o pão. Às vezes as pessoas elas não sabem a referência que é um e outro. O sangue simboliza o perdão. O perdão. E tanto é que no Velho Testamento, quando você precisava ser perdoado, você levava um cordeiro até o sacerdote e ele matava o cordeiro, você ficava olhando para o cordeiro. E aí ele sangrava o cordeiro. Só que ele não precisava bater no cordeiro. Ele não precisava bater, o cordeiro não precisava apanhar. Só que com Jesus, além dele verter o sangue dele lá naquela cruz para que nós tivéssemos perdão e salvação, a Bíblia diz que ele foi moído. O corpo dele foi moído. E por que o corpo dele foi moído? Para que nós também tivéssemos cura divina. Segure aí o pão em tuas mãos.
Levante para o alto, feche os teus olhos. Querido Deus, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Eu sou grato a Ti, Senhor, por esse momento precioso que o Senhor tem nos permitido viver. E aqui, Senhor, apresentamos o pão que simboliza o corpo de Cristo. Senhor, pedimos que a partir de agora, o Senhor mude cada substância, para que quando comermos, ele venha entrar como purificação para o nosso corpo, trazendo cura divina, restauração por completo. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço. Pode comer. Segure o cálice aí na tua mão. E na mesma noite em que foi traído, o Senhor tomou o cálice, levantou aos céus, deu graça e disse: este é o cálice da nova aliança. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Tomai e bebei todos. Senhor, aqui apresentamos o cálice, que simboliza, Senhor, o sangue de Jesus vertido naquela cruz. O sangue que veio para trazer perdão para a nossa vida, para nós. Sabemos que não merecíamos nada disso, mas é a tua misericórdia que tem nos alcançado. Eu te peço, muda, Senhor, cada partícula deste vinho, para que quando tomarmos ele venha como purificação para o nosso corpo, nossa alma, e venha restaurar nosso espírito. Que em nome do Senhor Jesus, se houver enfermos em nosso meio, se houver enfermos que estão assistindo essa live, que quando eles tomarem dessa substância que se torna celestial, essa cura alcance eles hoje. E em nome de Jesus, venha a cura divina, venha milagres extraordinários acontecer. Pode tomar. Ainda com os teus olhos fechados, vamos orar. Querido Deus, nós sabemos, Senhor, que não somos dignos de te chamar nem de Pai, mas sabemos que a tua misericórdia nos alcança todos os dias. E é por isso, Senhor, que nos reunimos, mesmo que virtualmente, com os teus filhos, com a equipe, com as pessoas que estão aqui. Porque eu sei que não existe distância em oração, e assim como o Senhor está conosco, e eu sinto tua presença aqui, eu sei que o Senhor está visitando cada pessoa hoje. Senhor, que esse momento de ceia nos traga a lembrança de tudo aquilo que cometemos de errado e possamos pedir perdão a Ti, Senhor.
mas que esses dois itens da tua ceia, que juntos, quando consumimos, eles possam trazer uma blindagem sobre a nossa vida, que venha blindar o nosso corpo, a nossa casa, a nossa família, venha ser a vitamina espiritual que precisamos para nos manter cada vez mais fortes na tua presença. Em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Deus, é em nome de Jesus que nós te agradecemos pelo teu Filho. É em nome de Jesus que te agradecemos, Senhor, pela oferta que o Senhor fez pela minha vida, pela vida de cada um dos que estão nos assistindo, pela vida de todas as pessoas, mesmo sabendo que não merecemos isso, mas sabemos que Jesus pagou um alto preço pela nossa vida. Queremos nessa noite refazer os nossos votos, as nossas alianças contigo. Entregar nossa vida mais uma vez em tuas mãos, porque nós te aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém e graças a Deus. Aleluia. Eu esqueci de fazer uma coisa. Eu esqueci de fazer o apelo antes. Mas eu não vou terminar essa live sem fazer o apelo. Você que esteve assistindo e foi tocado pelo Senhor, e sente aí no teu coração que você precisa do Senhor na tua vida. Você que também que se afastou dos caminhos de Deus, que as coisas não estão indo muito bem, ou até que as coisas estejam indo bem, mas você sabe que precisa de Deus dirigindo a tua vida, e que você quer aceitar ou quer se reconciliar com Jesus hoje. Eu quero que você digite aí embaixo: eu aceito Jesus. Eu quero orar por você. Digita aí embaixo: eu aceito Jesus e eu quero orar por você. Hoje nós estamos sem o retorno para saber quantas pessoas estão aceitando Jesus, mas eu creio que teve pessoas hoje que aceitou Jesus. Eu creio que teve pessoas que se reconciliou hoje. Eu quero que tu feche os teus olhos mais uma vez e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Diga: Espírito Santo, entra no meu coração, entra na minha vida, muda a minha história, escreve o meu nome no livro da vida e não permita que tirem de lá, porque a partir de agora a minha vida pertence a Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, e em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, seja bem-vindo. Eu queria estar aí para te dar um abraço. Não pode dar. Não pode dar um abraço no período de coronavírus, né? Então você faz assim, sinta-se abraçado pelo apóstolo, tá bom? Querido, deixa eu fazer mais uma oração. Quero fazer mais um momento de oração. Ainda não sai. Quero fazer mais um momento de oração, e esse momento de oração quero fazer para abençoar a vida dos ofertantes dessa noite. Quero fazer para abençoar a vida dos ofertantes, os dizimistas dessa noite. Nós estamos sem o retorno, mas depois eu vou pegar o nome de todos que ofertaram nessa noite. Se você ofertou, porque tem gente que às vezes a contribuição de hoje, a semente de hoje vai ser dízimo. Você fala assim: foi dízimo, que aí a gente vai procurar teu nome aí e vai colocar no livro dos dizimistas aqui.
para você. Livro dos dizimistas, eu ponho teu nome aqui e eu oro por você todo dia. Te apresento em oração. Ó. Então se você contribuiu hoje, foi dízimo, digita. Dízimo. Se foi oferta, a gente não fale nada, que a gente vai só pegar teu nome que vai estar lá. E a gente vai orar por você. Fecha os teus olhos aí. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus que eu apresento cada semente e cada semeador que o Senhor colocou para manter essa obra de pé, para manter essa obra frutificando. Nós sabemos que essa aqui é uma terra fértil. Temos testemunhos inúmeros de pessoas que foram grandemente abençoadas após um ato. Eu já tenho sido muito abençoado por Ti. Mas da mesma forma, da mesma unção que o Senhor tem liberado sobre a minha vida, eu peço que o Senhor libere sobre a vida de cada um dos ofertantes, dos dizimistas, aqueles que estão contribuindo financeiramente, para que esta obra ela venha crescer e venha cada vez mais longe. Em nome de Jesus, olha para o coração deles, Senhor. Olha para o coração dela. Aquilo que eles têm pedido a Ti, aquilo que eles têm clamado, aquilo que eles têm buscado. Eu te peço, Senhor, acelera esse processo e traz, Senhor, a resposta. Traz a resposta. E em nome de Jesus, pela autoridade que me é concedida, eu abençoo a tua vida e declaro, profetizo em nome de Jesus que todos os desejos do teu coração sejam realizados. Eu apresento os dizimistas, aqueles que têm semeado na tua obra. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem diante do plano espiritual, proibido a todo e qualquer espírito maligno de tocar na vida financeira deles. Eu proíbo em nome de Jesus, está desautorizado em nome de Jesus a tua ação. Em nome do Senhor Jesus, está proibido de tocar na vida financeira deles e roubar aquilo que o Senhor já entregou a eles. E tudo aonde você colocar as tuas mãos, a todos, estenda as tuas mãos assim, você que é dizimista, aonde você colocar as tuas mãos, que venha a ser próspero, aonde você colocar os teus pés, que o Senhor venha te dar por herança, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, aleluia, glória a Deus e aleluia. Olha só, gente, vou mudar aqui de fundo. Vamos lá. Deixa eu dar só uns recados e a gente já vai encerrar. Dia 13 de março, nós teremos a nossa escola de cura e avivamento presencial. Teremos a nossa escola de cura e avivamento presencial. E já encerrou as inscrições, tá? Já encerrou as inscrições. Aqui nós vamos deixar aqui embaixo o número do WhatsApp da equipe. E vai ser o seguinte, nós estamos tentando programar um link, porque já encerrou as inscrições, não tem mais como você ir presencialmente para a escola do dia 13 de março, que é sábado que vem. Não tem mais como você ir. Mas a gente está criando aqui um link fechado, vai ser fechado, para quem quer assistir a aula, mas de forma online, de casa. Exatamente. Certo? Você que quer, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp da equipe dizendo, eu quero, e nós vamos te mandar um link, tá? Só que para assistir online, veja, presencial lá é gratuito, é só ir, você não vai pagar nada. Só que o online, ele tem um valor, vai ser quanto, Jota? R$19,70. R$19,70, né? Nem um Big Mac, né? Nem valor, né? Exato, é muito barato. É muito barato. É só para pagar os custos da operação. Exatamente, só para pagar os custos da operação. Então, você quiser,
eu moro na Europa, eu moro não sei aonde, moro nos Estados Unidos, moro lá no planeta Marte, Júpiter, eu quero assistir a aula da escola presencial. Lá nós temos o treinamento, o treinamento prático, tem tudo. Então, se você quer assistir na tua casa, então você vai mandar aí no WhatsApp pra gente, olha, eu quero participar da escola presencial, mas eu quero receber o link para me adquirir. Então aí a gente manda o link, você adquire lá e aí você consegue assistir, tá bom? É muito simples. Provavelmente vai ter cartão de crédito, vai ter débito, vai ter boleto, né? Pix, provavelmente vai ter tudo isso, tá bom? Então você vai mandar mensagem aí e a gente vai te passar esse link. Agora tem uma outra coisa. Quem já assistiu aí os podcasts? Quem assistiu o podcast de quarta-feira passada do Emerson? Digita aí embaixo, eu assisti. Você viu o Emerson, ele trouxe um testemunho da vida dele. 32 anos de convertido. Em 2 anos, ou seja, na verdade foi em 1 ano, porque o outro ano ele já estava na minha equipe, né? Então, 2020 ele se formou e 2021 ele entrou na minha equipe. Então, só para você ter uma ideia, em 1 ano ele evoluiu o que ele não evoluiu em 30 anos, né? Ele deu o testemunho dele, foi incrível. Então, tem muita gente procurando, dizendo, eu quero entrar na sala de mentoria. E não vai ter sala de mentoria 2022. É só 2021. 2022 a gente está com outro projeto, não vai ter esse ensinamento. Mas então, se você quer ser treinado na nossa sala de mentoria, a gente vai abrir as inscrições para você entrar ainda nessa turma de 2021. Aqui agora no chat nós vamos colocar o link. Já vai ter o link aqui, a equipe está colocando, que é para você entrar no grupo do WhatsApp. Só você que tem interesse em adquirir a sala de mentoria. Pastor, eu quero ser treinado, eu quero entrar na sala de mentoria. Então você vai clicar aqui, né, entrar no grupo do WhatsApp. O grupo é o grupo 7 dias com Deus, porque você vai ter um treinamento de 7 dias aí, consecutivos, né? Fala aí. Esse treinamento, ele começa dia 17 de março, tá? E são 7 dias, são 7 lives consecutivas, cada uma com um assunto mais interessante que o outro, e no final dos 7 dias, nós vamos abrir novamente as vagas para você se inscrever na sala de mentoria. Exatamente. Então, você quiser, você pode estar entrando aí, tá bom? Você pode estar entrando e se... entra nesse grupo e nós vamos estar passando para você todas as informações precisas. Gente, vai por mim, é o último ano que nós vamos ter sala de mentoria e esse ensinamento você não encontra em qualquer lugar, então é a oportunidade que você tem, tá bom? Uma grande honra estar com vocês hoje aqui para esse culto, né, que nós chamamos de live da aliança. Todos vocês que refizeram suas alianças hoje com o Senhor, né, vocês que fizeram, que estiveram presentes nesse momento da ceia, eu honro a tua vida. Deixa eu te falar mais uma coisa. Esse é o mês que eu digo que é o mês das mulheres, o mês da mulherada. Aqui nós vamos ter a bispa Andréia, minha esposa, ministrando. Vamos ter a bispa Bruna também, vai estar ministrando aqui. Uns dias, porque eu quero deixar esse mês para elas fazerem muitas coisas voltadas principalmente para a questão sentimental das mulheres. Então eu vou dar o espaço para esse mês a minha esposa conduzir, a bispa Bruna conduzir, trazer algumas respostas de Deus aí para a tua vida, tá bom? Então você que está precisando disso, não falta não, ok? Então é isso, gente. Nós vamos encerrar a nossa live agora. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram também ofertando nessa live. Eu tenho certeza que Deus está ouvindo, está vendo a semente de vocês e está respondendo a oração de cada um de vocês.
tá? Deixa eu orar para encerrar nosso culto. Deus, eu quero te agradecer por cada pessoa que o Senhor colocou nessa live. Eu quero te agradecer por cada pessoa que está hoje aqui. E em nome de Jesus, que o teu manto de proteção esteja sobre eles. Livra-os, Senhor, de toda a peste. Livra-os, Senhor, de todo vírus. Livra-os, Senhor, de todo Covid. Livra-os de toda seta maligna. Que eles tenham uma semana abençoada. Que no próxima live nós estejamos juntos aprendendo e adorando ao Senhor. É em nome de Jesus que eu te agradeço por isso. Amém. Graças a Deus. Queridos, até a próxima. Deus te abençoe. Eu te aguardo aqui.